Perfeito. César, a Letícia vai te apresentar, tá? E ela que vai coordenar a sua palestra, e ao final eu volto para a gente encerrar, tá bom? Obrigado pela sua presença. Bacana. Obrigado, André. Então, estamos ao vivo em definitivo? Em definitivo. Boa noite, César. Boa noite. A gente está aqui, uma turma linda e grande aqui de calouros, de pessoas calouras que estão entrando aqui, né, na nossa universidade, no curso de Sistemas de Informação, com alguns professores também aqui participando. E a gente fica, eu especialmente, fico muito feliz também de poder te convidar em nome do curso, né, e da coordenação aqui dos professores e dos alunos. Está um pouquinho longe, mas nada que agora, né, as nossas redes de conexão não facilitem aí. E eu não vou falar muito para te deixar esse espaço também, e depois abrir, né, a ideia é que tu traga aí algumas informações que tu preparou para a gente, e depois, né, para o pessoal também participar aí. Então, gente, o professor César França, ele é doutor em ciência da computação e atualmente é o head de pesquisa e cooperação no Centro para Estudos em Sistemas Avançados, o César, de Recife. Então, ele está lá em Recife. E o César é um dos maiores centros de inovação do Brasil. Ele também trabalha como cientista no Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí vocês podem entrar no LinkedIn dele e ver toda a experiência bonita que o César tem aí, né, para vocês também descobrirem e ficarem também em contato com ele. Bom, César, da minha parte é isso, acho que está me ouvindo, também acho que estamos te ouvindo, e eu deixo contigo aí para a gente poder otimizar aqui também, porque depois o pessoal tem uns comes e bebes aqui, porque eles já estão desde as 6 horas aí, só recebendo informação, então é isso aí. Beleza, beleza. Não sei se tu tem alguma coisa para compartilhar também, aí acho que talvez tu consiga, senão... Veja, eu não preparei PowerPoint, certo? Faz um tempo aí que eu tenho abandonado essa prática, mas eu preparei um roteirozinho, algumas anotações, e a ideia é ir conversando mesmo com o pessoal aqui. Tá? Tu vai virar o computador para ver a galera? Não rola, acho que não vai rolar, porque todos os slots aqui de cabo estão conectados. Então, se eu mexer em alguma coisa, né, sabe aquela máxima, pode dar problema. Pode dar Mas, errado, assim, eu tiro uma foto e te mando. Excelente, excelente. Tá bom? Tá bom. Veja, eu vou fazer de conta, então, que eu estou olhando para um auditório cheio de pessoas calouras aí do curso de Sistemas de Informação, certo? E vou seguir aqui o meu roteiro. Eu suponho que vocês estão me vendo, né? A turma tá me vendo numa projeção, em alguma coisa assim? Tá te vendo lindamente, num ambiente todo colorido aí. Ah, é? Eu tô aqui numa sala de atendimento do César. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui. Primeiro agradecendo, né, a professora Letícia aí pelo convite, ao professor André por abrir o espaço aí, né, me trazer aqui para falar sobre esse tema, que para mim é muito especial. É um tema que eu vinha me debruçando e estudando há algum tempo. E a ideia é compartilhar um pouco aqui do que eu tenho feito, do que eu tenho aprendido sobre esse tema com vocês. E tentar responder essa pergunta, né? O que danado está acontecendo com o mercado de TI? Com sotaque bem nordestino, tá, gente? O meu sotaque é assim mesmo. Se eu falar alguma palavra aqui extremamente nordestina que vocês não reconheçam, me avisem, tá? Que eu volto e explico tudo direitinho aí, tá? Veja, eu vou começar falando um pouco mais aí sobre o meu trabalho, né? A Letícia já falou que eu sou professor da Universidade Federal Rural aqui em Pernambuco. Eu trabalho no departamento de computação, tanto com disciplinas da área de interação homem-máquina, quanto com disciplinas relacionadas à informática e sociedade, educação e inovação. E eu coordeno um grupo de pesquisa sobre aspectos humanos de profissionais de TI. É um grupo de pesquisa chamado GENT, que é uma sigla mesmo. Eu chamei de Grupo de Estudos em Gente em Negócios de Tecnologia, né? Nesse grupo de pesquisa, a gente tem algumas linhas de investigação diferentes. A gente olha para estruturas e dinâmicas do trabalho em equipe, ensino de programação, diversidade e inclusão,
cultura e comportamento organizacional em empresas de software, né? E, eventualmente, alguma outra coisa relacionada aí com esses temas principais, né? Mas, como eu falei para vocês, um problema que sempre me chamou a atenção foi esse lance da grande demanda por capital humano na área de TI, né? E, por isso, recentemente, a gente começou a estudar também o Skill Gap, especificamente no ecossistema de inovação aqui do Porto Digital, em Recife. Eu vou trazer alguns números aqui durante a minha apresentação, certo? Números que são gerais do mercado, números que são específicos do Porto Digital, né? Até legal que vocês ficam conhecendo um pouquinho mais aqui também da nossa realidade aqui de Pernambuco, né? Aqui no César, em particular, que é o centro de inovação, né, que a Letícia falou, a gente tem uma escola chamada César School. A gente tem cursos de graduação, né, em ciência da computação e em design. Tem inúmeras especializações. A gente tem 2 programas de mestrado profissional, né, um na área de engenharia de software, outro na área de design, e um programa de doutorado também na área de engenharia de software. A gente foi o primeiro programa de mestrado profissional em engenharia de software no Brasil e somos também o primeiro programa de doutorado profissional em engenharia de software no Brasil também. Inclusive, segundo dados do MEC que saíram essa semana, nós somos a melhor instituição de ensino superior do estado de Pernambuco, né? A gente tirou nota 5, que é a nota máxima do MEC, no índice geral de cursos, que é uma nota que o MEC distribui, né, para todas as instituições de ensino, né? No Brasil inteiro são 2.000 e poucas instituições de ensino. Nós somos a 33ª melhor instituição de ensino do Brasil, certo? Então, para quem não conhecia e nunca tinha ouvido falar do César ou da César School, eu acho que essas informações são bem interessantes, tá? Bacana. Bom, para começar a entrar no assunto efetivamente da nossa conversa, né, eu vou fazer um breve panorama histórico. Tá? Eu vou fazer um flashback aqui, voltar alguns anos no tempo, tá? Mais precisamente para 20 anos atrás, né, quando eu estava mais ou menos aí na posição que vocês estão hoje de calouro na universidade, né? E a tecnologia da informação como um setor, como uma área, ela vinha se recuperando de uma grande crise, tá? Uma crise no setor aí que juntou o estouro da bolha das .com ali do final da década de 90, o bug do milênio, da virada do ano 2000, e mais ou menos nessa época foi quando surgiram coisas como Google, né? Foi quando os celulares estavam começando a se popularizar no Brasil, né? A Oi, se eu não me engano, chegou no Brasil em 2002, a Vivo chegou em 2003. Então, nessa época, como eu falei, eu estava sentado aí nessa mesma cadeira de vocês, entrando no curso de Ciência da Computação da UFPE, né? E naquela época eu já ouvia falar muito de um fenômeno que estava acontecendo, que era a grande demanda por capital humano na área de tecnologia, né? Eu até recuperei um artigo de 2002 da revista da FAPESP, né, que era uma entrevista com o Fábio Gandu. Fábio Gandu é um cara que foi, por 14 anos, o Chief Scientist, o cientista-chefe da IBM, né? E ele falava sobre um estudo que eles fizeram, eu anotei aqui para ler para vocês, que ele dizia o seguinte, ó: se a complexidade dos sistemas inteligentes continuar crescendo ao ritmo dos últimos 20 anos, isso era 2002, tá, gente? Ele dizia o seguinte: já na próxima década, a demanda por capital humano especializado pode se aproximar de 200 milhões de pessoas. E isso é quase o total da população norte-americana. Aquilo era, obviamente, uma previsão de 2002, né, do Fábio Gandu, né, que não se concretizou exatamente do jeito que ele imaginava, mas a gente chegou em números bem próximos disso daí. Tá? E o que justificava essa grande demanda? Basicamente, a grande expansão que a tecnologia da informação estava passando naquela época, né? No Brasil, em 2001, o setor de tecnologia da informação já movimentava 20 bilhões de dólares. Né? E naquela época a gente tinha algo em torno de 160 mil postos de trabalho. Guardem esse número aí, certo, gente? 20 anos atrás, a gente tinha 160 mil postos de trabalho.
Quando eu me formei em 2005, o Porto Digital, né? O Porto Digital é uma espécie de região geográfica aqui de Recife, que fica exatamente no centro do Recife, que agrega diversas empresas da área de tecnologia e da economia criativa, né? Quando eu me formei em 2005, já existiam 70 empresas aqui no Porto Digital, mais ou menos, tá? E todos os meus colegas de turma conseguiram arrumar emprego antes mesmo de terminar o curso. Ou então criavam seus próprios negócios, né? Ou então passavam em concursos públicos, que naquela época ali também era uma opção de carreira bem pujante, né? Mas uma reclamação que continuava constante era a dificuldade que as empresas sentiam de contratar pessoal especializado, né? Eu estava tão envolvido com esse problema que em 2006 eu montei uma startup focada em tentar resolver isso. Na época a gente não chamava de startup ainda, né? Mas eu me juntei com alguns sócios e a gente montou um portal de empregos especializado em TI. Lá o pessoal podia cadastrar e atualizar os seus currículos, gerar uma página pública, tipo o que o LinkedIn faz, né? Mas naquela época o LinkedIn não era tão popular aqui no Brasil ainda, né? E as empresas assinantes da plataforma podiam rodar todo o seu processo de recrutamento e seleção lá pelo portal da gente. Para fugir do óbvio, a gente desenvolveu um algoritmo lá que fazia web scraping, né? Web scraping é uma técnica que vasculha os sites da internet, né? E o nosso algoritmo saía procurando vagas e oportunidades na área de TI, né? Em vários portais, em vários sites, jornais e etc., né? Aí um belo dia a gente publicou uma vaga em uma grande empresa daqui do Porto Digital, né? Mas era uma vaga confidencial, ó. O nosso algoritmo catou essa vaga, lançou no nosso portal, né? Normal. A gente só ficou sabendo que a vaga era confidencial quando o setor jurídico dessa grande empresa me ligou, né? Para o meu celular, na época já tinha, né? E a empresa pediu muito gentilmente que a gente removesse a vaga do portal, ou eles iriam carinhosamente extinguir o nosso negócio, certo? Isso só porque a pessoa que ia ser substituída, né, naquela vaga que a gente estava anunciando, era uma pessoa muito importante da empresa e ela não estava sabendo ainda que ia ser demitida, tá? Depois disso, os meus sócios ficaram meio assustados e a gente acabou, né, depois de alguns meses, decidindo parar a operação do nosso portal, que também não estava conseguindo se pagar muito bem, tá? Mas naquela época, voltando a alguns números bem interessantes, a gente tinha um pouco mais de 100 cursos superiores de tecnologia da informação no Brasil, tá? 10 anos depois, eu peguei aqui o relatório de 2012 da SBC, né, a Sociedade Brasileira de Computação. A Sociedade Brasileira de Computação todo ano analisa as estatísticas do MEC sobre o ensino superior no Brasil, né, e publicam as análises muito interessantes no site deles, né? E esse relatório de 2012 mostrava que a gente teve uma expansão de quase 1000%, né? Em 2012, a gente tinha algo em torno de 1000 cursos de tecnologia da informação no Brasil. Então, a gente passou de 100 cursos ali, mais ou menos, em 2002, para 1000 cursos em 2012. Né? Em menos de 10 anos, a gente multiplicou por 10 a quantidade de cursos. Né? Depois, a gente passou por outro período de crescimento, né, um pouco mais lento, até 2020, ali a gente ainda conseguiu quase que duplicar a quantidade de cursos. No relatório mais recente da SBC, que é o de 2020, a gente tinha 2.300 cursos, mais ou menos. Eu acho que é um pouquinho mais do que isso. 2.300 cursos, certo? É o que a gente tem. A gente não tem muito mais do que isso hoje, não, certo? Talvez uns 2.500 aí espalhados pelo Brasil inteiro. Isso significa que, se a gente considerar uma média de 40 vagas por curso, a gente tem algo muito próximo de 100 mil novos alunos na área de TI por ano no Brasil. Lembra que eu falei que há 20 anos atrás, pedi para vocês guardarem esse número, a gente tinha algo em torno de 160 mil empregos nessa área. Isso quer dizer, então, que em 2 anos a gente deveria ser capaz de formar mais do que todos os empregos que existiam nessa área há 20 anos atrás, né? Segundo dados da Brascom, né, que é uma associação brasileira de empresas de tecnologia e da informação e comunicação, né,
A gente tem hoje algo em torno de 2 milhões de empregos nessa área. Então, se você fizer as contas, a grosso modo aí, tá, gente? Estou arredondando esses números aqui para facilitar as contas da gente. Mas se você fazer umas contas aí, você vai ver que em quase 20 anos, né, que passou desse período aí, a gente é como se a gente tivesse aberto 100 mil vagas por ano, né? 20 anos, 100 mil vagas por ano, a gente tem, né, com mais 200 mil que já existiam naquela época, a gente tem mais ou menos 2 milhões de empregos na área hoje, tá? Mas observem um detalhe importante. Eu falei que entram algo em torno de 100 mil estudantes no ensino superior na área de TI no Brasil por ano. O dado trágico que esse relatório da SBC traz é que algo em torno de 1/3, certo? Só 33 mil estudantes efetivamente se formam por ano. Isso é um dado trágico, como eu falei, porque é como se eu dissesse, como se eu estivesse dizendo aqui, eu prevendo para vocês aqui, todos que estão no auditório aí hoje, na sala, né, que só 1 a cada 3 de vocês fosse capaz de concluir o curso. Tá? Na verdade, essas taxas são um pouco maior, né, para as faculdades privadas, né, a taxa de evasão. Nas faculdades públicas, a taxa de evasão é um pouco menor. Mas também não é um número tão diferente dos números gerais, tá? Considerando as outras áreas também. Se a gente pegar todas as áreas de todas as universidades do Brasil, a gente vai ter uma evasão ali em torno de 30%, certo? É como se a gente tivesse, na área da gente, uma evasão que é o dobro dessa, né? Mas é uma mensagem para vocês que não vão concluir o curso, tá? Só para os 2/3 de vocês que estão me assistindo aí que não vão concluir o curso, certo? Vocês podem ficar tranquilos que não é só culpa de vocês, tá? Isso acontece por várias razões, tá? Existem vários estudos no Brasil que tentam entender essas razões por trás das nossas altas taxas de evasão, tá? E dentre essas razões, a gente vê coisas como, primeiro, a identificação com o curso. Algumas pessoas simplesmente descobrem que não tem vocação para isso durante o curso. Talvez escolhem o curso de TI porque se acostumaram a jogar algum joguinho ou porque mexiam muito com Facebook, com Instagram, né, e achavam que TI era alguma coisa relacionada com isso, né? E aí, quando descobrem exatamente o que descobrem que não tem a identificação. Algo absolutamente natural, tá? O segundo fator tem a ver com condições socioeconômicas, certo? Que envolvem dificuldades financeiras para se manter na faculdade, né? Envolve também o fato de alguns alunos começarem a estagiar ou arrumar um emprego ali, simplesmente abandonar o curso porque não conseguem mais conciliar as duas coisas, né? E só uma parte dessa taxa de evasão envolve efetivamente questões relacionadas ao desempenho. Existe, inclusive, uma hipótese interessante de que notas baixas nos primeiros períodos é um fator que está diretamente relacionado ao risco de evasão de um estudante. E aí, esse fator sofre muita influência também da qualidade da nossa formação básica, né, da formação básica do aluno. Pode acabar tendo dificuldade ali quando chega na faculdade, justamente nos primeiros períodos, né? Tem uma outra hipótese aí bastante interessante também, de que os nossos cursos, com aquelas aulas tradicionais, com alunos sentados diante aí de um quadro branco, né, um professor que sabe tudo, derramando informação aqui em slides por não sei quantas horas sem parar, é um formato de aula que não conversa mais com a geração de alunos que a gente está recebendo nas universidades, certo? E aí os alunos desistem ou porque não suportam essas aulas, né, que são um saco, ou porque acham que a culpa é deles por não estarem aprendendo direito, né? Esses dados que eu trouxe aqui para vocês são dados pré-pandemia, né? A maioria desses estudos foram feitos antes da pandemia. Então, eles não cobrem ainda muito bem outra causa de evasão que se tornou bastante relevante aí nesse período, que são as novas dificuldades psicológicas e socioemocionais enfrentadas pelos nossos estudantes, né? Principalmente nesse período aí que envolveu a pandemia. De toda forma, esses números sobre evasão são muito graves, né? Como eu falei para vocês. E aí eu deixo um alerta
para os professores e coordenadores aí, né, da UFVJM, para ficarem de olho nesses números, né, porque isso representa uma grande ineficiência no ensino superior brasileiro, né, e de alguma forma a gente é responsável por isso. Na UFRPE, né, onde eu sou professor também, na Universidade Federal Rural, aqui nos últimos 5 anos, a Pró-Reitoria de Ensino conduziu uma série de ações para tentar combater a evasão, né, desde reformas curriculares até a prestação de um maior apoio psicopedagógico mesmo para os alunos, né, e eles conseguiram baixar as taxas gerais da universidade, que eram muito próximo dos 30%, para metade. Tá? Eles baixaram a evasão para algo em torno de 15%. Né? A UFRPE, que é uma universidade que tem algo em torno de 10 mil alunos hoje. Isso quer dizer que a gente forma 1.500 profissionais a mais por ano, sem precisar ter aberto nenhum curso novo. Certo? Vocês entendem o impacto que tem esses números que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? Mas aí vamos lá. Voltando para os números de emprego que eu trouxe no começo. O setor de TI abre, em média, 100 mil postos de trabalho por ano. Né? A gente forma 33 mil novos profissionais por ano. Não precisa nem fazer muita projeção para saber que em algum momento isso vai dar uma merda muito grande, né? Desculpa, pode falar palavrão? Não, eu esqueci de perguntar no começo, né? Tudo bem. Parece que pode. Parece que pode, né? Tá certo. Se eu falar alguma coisa exagerada aí, vocês me corrigem. E aí, se você pensar direitinho, esses 100 mil postos de trabalho por ano que a gente abre, né? Ok, 33 mil são ocupados pelos nossos alunos que se formam no ensino superior, né? Mas e as outras vagas? As outras 66 mil, vêm de onde? Como é que elas são preenchidas? Né? Essas outras 66 mil vagas são preenchidas basicamente por outros 3 perfis. Primeiro, profissionais de nível técnico, tá? Segundo, profissionais na informalidade. Por exemplo, aqueles que foram evadidos dos cursos superiores, né, que eu falei que arrumam emprego e abandonam o curso. Né? E terceiro, por pessoas de outras áreas, que acabam migrando para a área de TI para aproveitar as oportunidades que a gente tem aqui. Certo? Aqui no CESA mesmo, a gente tem um programa de extensão focado em migração de carreira, né, que a gente chama de Next, que é direcionado especificamente para profissionais de outras áreas, que a gente ensina a programar, a gente ensina todos os detalhes ali da área tecnológica, né, para que o pessoal possa trabalhar, nem que seja na área meio, né, na área da gente, e a gente forma algo em torno de 500 pessoas por ano nesse programa. Né? Em vários dos nossos programas de especialização aqui, eu já dei aula para engenheiros, para jornalistas, para advogado, para administrador, artista e vários outros perfis de profissionais, certo? Então, isso é outra tendência que está acontecendo. Pessoal de outras áreas vindo para cá por conta da grande disponibilidade de postos de trabalho que a gente tem aqui. Agora, observem como esses números acabam limitando o crescimento do setor. Se a gente conseguisse formar 3 vezes mais profissionais, né, como academia, se a gente conseguisse formar todas as vagas que a gente tem, o setor poderia estar crescendo quase que no dobro da velocidade que ele cresce atualmente. Né? Aqui no Porto Digital, por exemplo, hoje a gente tem em torno de 400 empresas e a gente tem em torno de 3.500 vagas em aberto. Tá? E que a gente não consegue encontrar gente para contratar. Tá? Isso é algo que chega a ser um completo contrassenso, né? Num país que tem 10 milhões de desempregados. Certo? Uma aluna minha de mestrado, a Silvia, fez uma pesquisa de campo aqui no Porto Digital, né? E foi conversar com os profissionais de RH das empresas de TI aqui para tentar entender que dificuldade é essa que eles tinham de contratar gente. Né? E quais eram os impactos disso. Tá? Ela conseguiu evidenciar alguns impactos do tipo, tinha empresa recusando o projeto, porque se fechasse o contrato não ia ter gente para executar. Tá? Ela evidenciou coisas do tipo, pessoas que estavam extremamente sobrecarregadas, né? Fazendo às vezes, cuidando de 1, 2, 3, 4 projetos dentro da empresa e acabava diminuindo, né, o seu potencial ali de performance. E ela
anotou também, né, evidenciou também que aqui no mercado existe uma grande concorrência por pessoal. E o principal efeito disso são as taxas de turnover nas empresas, né? A taxa de rotatividade. Então, o cara entra na empresa, passa um ano ali, a outra empresa chama pagando um salário maior. Daqui a um ano, ele volta para aquela outra empresa ganhando um salário que é o dobro do que ele ganhava há 2 anos atrás. E aí, essa rotatividade não só gera uma inflação, né, desnecessária no salário da galera, quanto isso dificulta a retenção de conhecimento dentro das empresas, né? E acaba prejudicando a performance aí de todo mundo. Quer fazer uma pergunta, Letícia? Eu ia deixar um tempinho para tu tomar uma água. E tem um aluno que quer fazer uma pergunta. Claro, pode fazer. Ele quer entender um pouquinho mais o que é o porto digital. Massa. Beleza. Como é o nome? Quem é que está perguntando? Gabriel. Gabriel está ali, sentado ali, né? Isso. Gabriel, o Porto Digital são 2 coisas, certo? Primeiro, é uma política pública que o Estado de Pernambuco determinou uma região geográfica aqui no centro da cidade do Recife para dar incentivo fiscal para as empresas de tecnologia da informação e economia criativa que se instalarem fisicamente nessa região, certo? Então, para você ter uma ideia, eles pagam um imposto mais ou menos de 6%, né? Eu acho que é o imposto municipal da gente aqui de prestação de serviço, mas se a empresa de tecnologia estiver instalada no Porto Digital, ela só paga 2%, certo? Então, isso é um estímulo para que empresas de tecnologia se instalem umas próximas das outras em uma região geográfica única. Tá? E isso, no longo prazo, né? O Porto Digital foi criado em 2021, em 2001, a gente está em 2023, tem 22 anos de idade essa política pública e essa grande concentração de empresas de tecnologia no parque tecnológico da agência, né? Hoje a gente tem em torno de 400 empresas aqui, gerou uma completa revitalização do bairro que a gente chama de Recife Antigo, que é a região onde a cidade do Recife surgiu, né, que é uma área portuária, que até antes do Porto Digital era uma região perigosa, né, com altas taxas de violência, né, era uma zona como é que chama? Boêmia da cidade. Aí tinha muito bar, muita bebida, muita briga, muita droga, né? Mas depois que o Porto Digital chegou e se instalou aqui, isso deu uma guinada geral, assim. Hoje a gente tem um bairro completamente urbanizado, que é o bairro mais seguro do Recife. A gente costuma dizer que a galera que está aqui está praticamente na Europa pernambucana. Tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que essa política pública é administrada por uma associação sem fins lucrativos chamada Núcleo de Gestão do Porto Digital, certo? Então, esse núcleo de gestão do Porto Digital é uma espécie de animador do ecossistema, certo? Então, ele divulga o ecossistema do Porto Digital lá fora, né? Ele traz negócios para as empresas daqui, ele administra conflitos entre as empresas, então ele atua muito perto das empresas aqui para que o parque tecnológico floresça, cresça, né, cada vez mais. Tá? Então, hoje, para você ter ideia, o PIB das empresas do Porto Digital aqui é o segundo mais relevante do Estado, na área de serviços, né? Que a gente tem um grande polo médico, o principal polo médico do Nordeste fica aqui em Recife. Então, no setor de serviço, o polo médico é o primeiro, o que gera mais PIB para o estado de Pernambuco. Tecnologia da informação é o segundo lugar. Tá? Então, isso eu diria que é um grande resumo do que é o Porto Digital. Ficou claro? Eita, eu não estou mais vendo vocês. Ficou claro. A gente só desligou os trem aqui para deixar a conexão. Tá bom. Beleza. Tem mais uma pergunta, podemos? Tem mais uma? Tem. Então pode sim. Queria saber se esse boom do setor financeiro e o setor tecnológico, houve alguma procura desses dois setores
Teu nome? Vinícius. Vinícius está perguntando se com esse boom das fintechs, das empresas bancárias, né, com o setor de tecnologia, se houve um diálogo entre eles, assim, uma procura. Houve sim. A gente tem aqui em Pernambuco várias empresas que desenvolvem tecnologia para o setor bancário, certo? E a gente tem algumas fintechs também, mas mais no nível de startup ali, tá? A gente tem uma empresa bastante conhecida, já não é mais uma startup, porque é uma empresa de 20 anos aí, mas bastante conhecida no mundo da tecnologia, que é a Neurotech, que é uma empresa que trabalha com análise de dados de crédito, certo? É a principal empresa do Brasil, né? Fornece serviços para praticamente todos os bancos, que faz análise de dados para poder ajudar os bancos na decisão de liberar ou não crédito para alguém, né? Essa Neurotech acabou de ser vendida no final do ano passado, acho que setembro, outubro do ano passado, para B3, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil, por 1,1 bilhão de reais, certo? Então foi a maior aquisição que a gente teve aqui no Porto Digital, da história do Porto Digital, né? E é um exemplo aí de como a gente interage bem próximo aí do setor financeiro também, certo? Bacana. Posso continuar contando outra história aqui muito interessante que tem a ver com esse negócio todo de demanda por capital humano aqui no Porto Digital. Em 2019, esse núcleo de gestão do Porto Digital fez um experimento muito interessante. Eles pegaram 10 empresas, tá? E fizeram um evento que a gente acabou apelidando de empregaço. A gente pegou essas 10 empresas juntas disponibilizaram 300 vagas, certo? E aí a gente divulgou em todos os canais de TV, jornais, né, em todas as mídias sociais possíveis que a gente faria um grande processo seletivo. É por isso que ficou com o nome de empregaço aí, né? Eu estou falando a gente, assim, foi um processo totalmente conduzido pelo núcleo de gestão, mas eu, na época, como professor da Universidade Rural, fui convidado aí para acompanhar o processo todo e para ajudá-los nas análises de dados sobre o processo de contratação, né? Já que eu vim estudando essa área aí há algum tempo, né? Qual foi a plataforma que a gente utilizou para contratação? Simples. A gente botou um Google Forms no ar, fez essa divulgação toda e conseguiu coletar 7.000 currículos no prazo, eu acho que de 1 mês e meio, que a gente passou divulgando esse negócio aí em todas as redes, né? 7.000 currículos. Aí a gente convidou uma startup aqui do Porto Digital chamada Recrutaí, que eles têm uma plataforma de inteligência artificial para análise de currículos, né, em grande escala. Né? E aí, quando a gente fez a primeira triagem desses 7.000 currículos, a gente viu que 3.500 eram currículos dentro da área de tecnologia, certo? Os outros 3.500 era a galera que estava desesperada para encontrar emprego. Tá? Era faxineiro, motorista, né? Várias outras pessoas de várias outras áreas aí que submeteram o currículo porque acharam que tinham alguma chance ali de conseguir a sua colocação, né? Mas aí o caso que a gente queria era exatamente olhar para os 3.500 profissionais de TI. Tá? E aí o que foi que a gente fez? Pegou esses 3.500 currículos de profissionais de TI, distribuiu para as 300 empresas, certo? Ajudou eles, né, a tratar esses dados todos. E a gente selecionou, dentre esses 3.500, 200 profissionais para virem presencialmente aqui no Porto Digital. Na época não tinha pandemia ainda, né? Isso era 2019, né? E essas 200 pessoas iam participar de uma rodada de entrevistas, de dinâmica de grupos, de testes de conhecimento, né? Todos conduzidos por essas 10 empresas, profissionais de capital humano dessas 10 empresas, né? No final, uma quantidade extremamente surpreendente de pessoas foi contratada.
Alguém quer arriscar um número entre 0 e 200? Tá rolando 200, 190. 200, 190. A gente contratou 30 pessoas. Certo? 30 pessoas. Por isso que eu falei, extremamente surpreendente. Tá? Como é que a gente tem 3.500 pessoas que são da área de TI, né? Que estão disponíveis no mercado, e a gente só conseguiu contratar 30, né? 10% das 300 vagas que as empresas tinham foram preenchidas, né? Foi aí que a gente começou a estudar outras hipóteses, certo? E a gente começou a olhar para um problema chamado skill gap, né? Que é a lacuna de capital humano, que não é só quantitativo, ele também é qualitativo. Tá? E aí a primeira coisa que o Núcleo de Gestão do Porto Digital fez foi consultar as empresas do ecossistema, né, para saber se tinha alguma faculdade ali que eles priorizavam na hora de contratar alguém. Né, e se tinha alguma faculdade que eles não contratavam gente de jeito nenhum. E aí eles mapearam essas faculdades e perguntaram também os porquês. Né? Eles conseguiram, então, entender que tinha um monte de faculdade aqui em Recife que estava formando gente completamente desconectada das demandas do setor privado. E tinha, obviamente, aquelas faculdades que eram as queridinhas preferidas, né, das empresas. E aí, com base nessa informação, eles criaram um programa muito interessante chamado Programa de Residência do Porto Digital. De maneira muito simplificada, o que eles fizeram? Eles convidaram algumas faculdades, essas faculdades que as empresas não queriam gente de jeito nenhum, né, que as empresas criticavam, e conduziram junto com elas uma série de mudanças curriculares, né, a partir das demandas das empresas. Em seguida, eles adicionaram uma disciplina, uma cadeira lá no currículo das faculdades de projeto, certo? Essa disciplina de projeto era conduzida pelos consultores do Núcleo de Gestão do Porto Digital. O que eles faziam? Eles convidavam empresas, traziam projetos reais para os alunos nessas disciplinas de projeto, e os alunos começavam a interagir com o mercado. E eles começavam a enxergar o que o mercado precisava que eles aprendessem. Né? E aí, os alunos desenvolviam projetos para resolver os problemas dessa empresa. Né? Eles perceberam que os alunos que participavam desse programa chegavam a atingir algo em torno de 80% de taxa de empregabilidade, certo? De faculdades que antes eram extremamente, como é que eu posso dizer, vítimas de preconceito no mercado. Né? E depois que eles criaram esse programa, eles conseguiram criar um novo canal aí de inserção de profissionais no mercado. O que pareceu ser uma saída interessante para resolver esse problema do skill gap qualitativo. Né? Mas a quantidade ainda era um problema. Né? A gestora desse programa, né, da pessoa lá do Núcleo de Gestão do Porto Digital, Marcela Valença, hoje é minha aluna de doutorado aqui no César. Ela está construindo a tese dela justamente para fazer uma série de avaliações de impacto aí desse programa. Né? Aquela minha outra aluna de mestrado, né, que eu falei para vocês, a Silvia, mais ou menos nessa época, ela resolveu seguir por um caminho diferente de investigação. Ela foi conversar com as empresas, né, para entender melhor, como eu falei, né, que dificuldade era essa que as empresas tinham para contratar a gente. Ela rodou alguns questionários aqui com mais de 100 empresas, depois fez alguns estudos de caso, entrevistas com empresas, né, e descobriu também algumas coisas bem interessantes. Primeiro, ela conseguiu mapear alguns fatores que a gente chamou de fatores de confusão, né, que se referem ali a falhas ou ineficiências nos processos seletivos das empresas, o que acabavam amplificando a percepção das empresas de que era difícil contratar gente. Né? Um exemplo bem simples foi o seguinte, quando a gente estava conduzindo aquele programa do Empregaço, eu fui conversar com um dos diretores, né, de uma empresa que não tinha contratado ninguém. Né? E a gente foi analisar quais foram os critérios que eles colocaram para fazer a seleção da galera. E aí, um dos critérios que eles tinham colocado lá era inglês fluente. Né? E esse critério de inglês fluente eliminou um bocado de gente boa lá da seleção dele.
A gente pegou alguns currículos que não tinham inglês fluente e foi olhar para a parte técnica. E o diretor olhou e disse, pô, mas esse cara aqui é bom, eu contrataria ele de boa, né? E aí eu perguntei, tá, mas por que vocês pediram inglês fluente? Ele disse, não, porque na área de tecnologia, inglês fluente é um negócio importante. Eu disse, tá, mas vocês lidam com algum cliente estrangeiro? Ele disse, não. Eu disse, vocês produzem documentos em inglês, alguma coisa assim? Ele disse, não, também não. Eu disse, será que o nível de inglês que vocês pediram não está um pouco, né, desconfigurado aí em relação da demanda real que vocês têm, né? Porque se você tem um cara que sabe programar, sabe consultar um fórum como Stack Overflow, né, sabe compreender ali o mínimo de inglês para resolver o problema de programação dele, esse cara teria entrado na tua seleção, né? E isso é um exemplo bem claro aí de um projeto, um processo de seleção que no caso dele estava mal configurado, né? E que acabou amplificando a sensação deles de que era difícil contratar, quando na verdade eles estavam pedindo requisitos que eles não precisavam, né? Mas veja, não me entendam mal não, tá? Eu não estou dizendo que inglês é desnecessário. Tá? Eu estou falando que naquele caso específico, eles perderam a oportunidade de contratar gente muito boa, né? Porque eles calcularam errado o nível de inglês que eles estavam exigindo, certo? Então, observem que, além de a gente ter essa demanda de capital humano muito superior à nossa capacidade de formação, né? A gente tem também essa desconexão entre os currículos do ensino superior e as necessidades de contratação das empresas, né? E a gente ainda tem que lidar com processos seletivos ineficientes, né? Que geram aí essa percepção equivocada sobre o mercado de trabalho. Então a gente começou a entender que esse problema não é tão simples assim quanto a gente imaginava, né? Há 2 anos atrás, a Marcela, que eu falei para vocês que é minha aluna de doutorado, e é gerente lá do Núcleo de Gestão do Porto Digital, ela se juntou com outros 2 alunos de doutorado aqui para fazer uma revisão sistemática de literatura, tá? Que é uma espécie de levantamento da ciência, né? Do que a ciência sabe sobre esse problema do skill gap, né? E eventualmente, quais seriam ali as suas soluções já testadas pela ciência, né? E aí eles descobriram, primeiro, que esse desalinhamento entre a indústria e a academia é apontado como a principal causa do problema, né? Mas o que gera esse desalinhamento? E aí eles viram que tem 2 coisas que geram esse desalinhamento. Primeiro, na academia, o foco maior é na teoria, no entendimento mais fundamental sobre o funcionamento das coisas. E acaba sobrando menos tempo ali para a gente ver as coisas práticas, né? Há quem diga que isso é um problema filosófico, né? Porque a função da academia talvez fosse ser essa mesmo, né? E eu até concordo em certa medida, né? Mas o fato é que aqueles alunos que conseguem ter experiências complementares, né, mais ricas, que vão além do básico, né, e vão além do muro da universidade ali durante o período do seu curso, acabam alcançando uma formação mais completa, né? E aí fica o meu primeiro conselho para vocês. Não esperem que os seus professores sejam a única fonte de aprendizado de vocês durante o curso. Inclusive, tentem aprender coisas sozinhos, tá? Porque vocês vão precisar muito disso ao longo da carreira de vocês. Isso se vocês não quiserem, obviamente, se tornar obsoletos em algum momento. A segunda razão que a gente viu, né, que causa esse desalinhamento é o desconhecimento mútuo entre a indústria e a academia, né? Ou professores que nunca trabalharam em empresas de verdade estão dando aula ali, ou essas empresas de verdade que estão atuando aqui nunca leram os artigos ou os trabalhos que são produzidos naquela universidade mais próxima, né? E aí as pessoas mesmo, os indivíduos, no final das contas, simplesmente não se conhecem. E aí, de um lado, os professores podem ter escolhido trabalhar com tecnologias ou com resolução de problemas que eles entenderam que eles conseguem publicar mais, né? E enquanto a demanda do setor produtivo ali acaba trabalhando com tecnologias mais simples ou tem problemas mais práticos ali que os professores simplesmente ignoram ou desconhecem, né?
Observem também que o MEC não tem indicadores específicos para medir empregabilidade das faculdades brasileiras, nem indicadores de empreendedorismo. Tá? Até existem alguns rankings no Brasil, elaborados por Terceiro, né? O ranking universitário da Folha tem um indicador lá que olha para a taxa de empregabilidade e para a remuneração média dos ingressos, dos egressos, né? Das faculdades. Né? Para empreendedorismo, o Sebrae tem um ranking universitário também que olha para as universidades mais empreendedoras. Mas na prática mesmo, é como se os professores e coordenadores não fossem cobrados por empregabilidade pelos chefes deles. Tá? E aí está o meu segundo conselho. Cobrem eles, porque isso é importante para vocês. Tá? Agora, se a gente pegar esses dois ingredientes, né, a diferença de foco entre a academia e a indústria e o desconhecimento mútuo, né, colocar numa panela, cozinhar ali a fogo baixo por um longo período de tempo, inevitavelmente a gente vai ter um problema de escassez de mão de obra qualificada. Tá? Uma desconexão entre as pessoas que são formadas e o mercado. Aliás, esse período de tempo não precisa nem ser tão longo assim. Tá? Especialmente por outro fator de confusão que a gente detectou nessas pesquisas todas, que é a própria natureza do setor da tecnologia da informação, né? que se atualiza muito rapidamente. Né? O tempo todo estão surgindo tecnologias e ferramentas novas, de modo que, dependendo exatamente do que você faz, a gente tem estimativas aí que giram em torno de 3 a 5 anos para você se tornar obsoleto. Então, se você terminou a faculdade e não se manteve se atualizando, dentre 3 a 5 anos você está fora do mercado. Tá? De outro lado, a gente tem um monte de gente boa aí se esforçando para resolver esse problema do skill gap. A Brascom, por exemplo, né, que eu já falei antes, publicou lá no site deles um conjunto de currículos de referência para diversos cursos técnicos e superiores, tecnólogos, né, na área de TI. Eles fizeram isso a partir de uma pesquisa que a gente fez aqui na Cesar School, em parceria com eles, né, sobre as demandas práticas do mercado. Em tese, a ideia deles é facilitar a vida das faculdades que querem abrir novos cursos nessa área. Ou mesmo checar se os currículos deles ali estão alinhados às demandas do mercado. Ao mesmo tempo, nos congressos em que eu participo, na área de educação e computação... Oi? Oi, tem uma... Pode perguntar, Letícia. Mas uma experiência que eu tive tem tudo a ver com o que está falando. Eu fiz um... Consegue ouvir, César? Não. Eu estou ouvindo bem baixinho. Ele está falando de uma experiência que ele teve, que tem a ver com o que eu estou falando, que ele fez uma vez um resumo e a gente passa por isso. Eu tive uma experiência de uma tentativa de emprego que era do Credit Suisse, que era superior, mas eles colocavam em alguma área. Mas no inglês era cobrado. Se você não soubesse inglês, você era excluído. Mesmo eu passando nas duas etapas, a etapa de conversar com a pessoa em inglês, era então, passei, mesmo eu passando nas outras que era importante, o inglês já... Escolar Credit Suisse. Entendeu? Entendi, consegui escutar. E aí a questão é, será que você realmente precisaria desse nível todo de inglês? Talvez no caso do Credit Suisse eles tivessem alguma política interna por ser uma multinacional, alguma coisa assim. Mas não era o caso da startup que eu falei aqui, sabe? Ele está colocando como uma experiência vivida. Exato. Eu estou contando essas histórias aqui que aconteceram aqui, mas eu tenho certeza que acontecem aos montes por aí também, certo? Quer dizer, eu ia dizer, muito bacana saber que isso aconteceu com você, certo? Mas, na verdade, não é bacana, né? O ideal é que você tivesse passado isso. Mas, veja, eu ia contando que, nos últimos 10 anos, eu venho participando de vários congressos na área de educação e computação, né? E eu tenho visto que tem um tema que tem ficado mais forte em várias áreas aí da educação de computação, que diz respeito ao uso da aprendizagem baseada em problemas, né, principalmente em cursos superiores.
né? Tem até outro aluno de doutorado meu, o Cleuton, olhando para isso, né? E isso é uma atitude interessante da academia, que está mostrando ali que ela está entendendo uma nova estratégia para poder desenvolver, né, tanto a capacidade do aluno aprender autonomamente alguma coisa, né, resolver problemas, quanto de olhar para experiências mais práticas ali, para demandas mais conectadas com o mercado e impulsionar os alunos nesse caminho, né? Do lado das empresas, né, no setor mais produtivo, vocês vão ver muita coisa interessante acontecendo também. Cursos gratuitos, obviamente, das tecnologias que interessam para eles, né? Programas de bootcamp, que são programas de formação acelerados, né? Programas de certificação e várias outras oportunidades, né? As empresas estão investindo cada vez mais em formação e preparação de capital humano. Até porque não tem muito como fugir, né, dessa dificuldade de encontrar gente pronta no mercado de trabalho, né? Eles acabam tendo que investir para poder formar as pessoas que eles precisam, né? A atuação do setor público nessa equação é que ainda está deixando bastante a desejar, sabe? A gente poderia ter muito mais programas e políticas públicas olhando para essa área de tecnologia para poder incentivar a qualificação profissional ou a requalificação de pessoas de outras áreas, ou a atração de capital humano estrangeiro, ou mesmo que fosse só para ajudar ali na cooperação eficaz entre a academia e a indústria, né? Mas a gente tem pouquíssimos casos relacionados a isso. Ok, César, a gente entendeu que o mercado vinha nesses últimos 20 anos nessa crescente, né? Entendemos também que tem um monte de gente olhando para esse problema da escassez do capital humano. A gente conseguiu multiplicar por mais de 10 a quantidade de cursos e a quantidade de alunos que a gente está formando. As empresas estão oferecendo mais e mais programas de formação. As universidades estão buscando mais experiências orientadas a problemas para formar melhores profissionais, né? Mas, do ano passado para cá, não se fala de outra coisa senão da grande onda de demissões, né? Os layoffs que estão rolando nas empresas de tecnologia, né? Isso não é um indicador de que está começando a sobrar gente no mercado, não. Veja, de fato, existe um site, né, chamado Layoffs, que acompanha tanto a nível mundial essas demissões, quanto o Layoffs Brasil, que olha para essas demissões que acontecem no Brasil. E ele estima que já foram mais de 300 mil demissões do ano passado para cá, tá? Nível mundial. Não estou falando de Brasil, não. Mas eu vou tentar explicar para vocês por que é que eu acho que vocês, em particular, não precisam se preocupar com isso, tá? Veja, o nosso setor foi muito afetado durante a pandemia, tá? Ao contrário da maioria dos outros setores da economia, no curto prazo, o nosso setor foi afetado positivamente durante a pandemia. A pandemia acelerou a transformação digital em vários setores e causou um aumento muito grande de demanda por serviços digitais, tá? Com a necessidade de isolamento ali, social, mesmo que temporária, né? Todo mundo que teve que se adaptar aí ao trabalho remoto, à aula remota, às vendas online, né? E isso tudo aumentou muito a demanda por serviços digitais. Videoconferência, nuvem, segurança, e-commerce, várias outras coisas, tá? Se a gente olhar para o valor das empresas de tecnologia na bolsa Nasdaq, né? A Nasdaq é uma bolsa de valores lá dos Estados Unidos que só tem empresas de tecnologia dentro dela, e nesse curto período de 2020 a 2022, a Nasdaq praticamente dobrou o valor do seu índice nesse período, tá? Alguns subsetores específicos, como de e-commerce, por exemplo, dados da Cato, que é um grande portal de emprego, né, estima que a gente mais do que dobrou a quantidade de postos de trabalho de um ano para o outro, de 2020 para 2021, certo? Se a gente pegar aqui as grandes empresas, né, Apple, Google, Microsoft, Spotify, cada uma aumentou em média 10 mil funcionários nos seus quadros, 2020 para 2021. Twitter contratou 1.000, Netflix contratou 2.000, o Zoom contratou 5.000, Facebook contratou 20.000.
A Amazon contratou quase 200 mil pessoas no mundo inteiro, né? Os números no mundo inteiro foram absurdos. Para dar um exemplo concreto daqui, o César, que é a empresa que eu trabalho hoje, a gente passou de uma empresa que tinha 500 pessoas no início de 2020 para uma empresa que tinha 1.500 pessoas no final de 2022. A gente triplicou de tamanho nesse prazo aí de 2 anos, né? Esses dados que eu estou trazendo aqui não são retirados de nenhuma fonte específica, não, tá? Mas se vocês procurarem aí no Google, vocês acham, tá? Confirmam tranquilamente esses números que eu estou falando aqui, tá? Mas o que eu estou dizendo é que teve uma grande expansão do nosso setor, dos postos de trabalho nessa área no mundo inteiro, tá? E onde é que eles encontraram tanta gente? Se ainda agora eu estava falando que falta gente no mercado, né? Eu falei para vocês também que tem uma grande concorrência pela mão de obra no setor, né, da gente. Então, eles começaram, essas grandes empresas especialmente, começaram a tirar gente de outras empresas, né, oferecendo salários mais inflados, criando vários programas de benefícios, atraindo, de alguma forma, essas pessoas que já tinham emprego em outras empresas e trazendo para cá, certo? Porém, a política da economia mundial é uma caixinha de surpresa, né? Uma caixinha bem complexa, por sinal. As empresas de tecnologia, em particular, surfaram por algum tempo nessa onda, né, de transformação digital. Mas quando o momento mais grave da pandemia passou, né, as coisas começaram ali a voltar ao normal e muita gente até permaneceu transformado ali no pós-pandemia, né, transformado digitalmente. Mas aquela bolha de expectativa que foi criada em torno do setor de tecnologia se acabou. Aí a gente acabou caindo na real de volta. Outras 2 coisas muito relevantes aconteceram, né, nesse período imediatamente posterior à pandemia, né? Primeiro foi a guerra da Ucrânia, tá? E a segunda foi o aumento da inflação em vários países do mundo, né, que é meio que consequência do período de guerra ali também. Essas 2 coisas, de maneira bem simplificada, tá? Trazendo para vocês aqui, elas fizeram a taxa de juros dos Estados Unidos subir de 0% em 2020 a 5% em 2023, certo? A taxa de juros lá nos Estados Unidos hoje é de 5%. O que isso tem a ver com os empregos na área da gente, tá? Isso tem um emprego direto, um impacto direto sobre a disponibilidade de capital de risco. O que é o capital de risco? É aquele dinheiro que as startups pegam emprestado para tentar dar certo, tá? Se der errado, bacana, perdeu o dinheiro. Se der certo, eles conseguem multiplicar e muito aquele dinheiro, né? O problema é que com a taxa de juros a 5%, os investidores que apostavam nessas startups de tecnologia começaram a diminuir. Se eles podem emprestar dinheiro para o governo americano, certo? Que teoricamente é um dos melhores pagadores do mundo, né? Se eles conseguem emprestar dinheiro a uma taxa de 5% ao ano, eles começaram a rever ali as estratégias de investimento deles. Eles começaram a entender que talvez não fosse o momento de apostar tanto em startups de tecnologia. Eu próprio montei uma startup de tecnologia no início dos anos 2020, né? Era um produto digital para condomínio. Em 2021, no início do ano, a gente recebeu um aporte financeiro. A gente chegou a ter 9 pessoas trabalhando na empresa, né? Todos financiados por capital de risco. Mas a gente fechou no início de 2022, primeiro porque o dinheiro acabou, segundo porque o negócio não decolou e terceiro porque a gente não conseguiu mais alavancar nenhum investimento, né? E aí, num primeiro momento, quando as grandes empresas de tecnologia começaram a demitir no ano passado, essas demissões foram justificadas com o argumento de reestruturação para correção da estratégia das empresas, tá? Em outras palavras, o que isso significa? As empresas que dependiam de capital de risco, como as startups, começaram a ser mais fortemente cobradas pelos seus resultados e pelo aumento da eficiência, né? Então, eles precisavam diminuir custo. E segundo, as empresas perceberam que acabaram contratando muito mais gente do que eles precisavam. Aí eles começaram a dispensar o excedente. E aproveitar também para corrigir aquela inflação dos salários lá causada pela concorrência por capital humano, né? Pouco tempo depois, também, essa mesma inflação
né, começou a frear o consumo na área de tecnologia, certo? Isso é movimento ali de 2022 para cá. E aí, quando o dinheiro é mais barato, né, o dinheiro está mais fácil, a gente troca de celular, a gente compra TV, compra computador todo ano, né? Mas quando o dinheiro encurta, a gente prioriza outras coisas. Tá? E por isso que a inflação freou o consumo. E ao frear o consumo, a produção industrial, né, das grandes marcas também, produtoras de tecnologia, também foi freada. Marcas como Samsung, LG, Motorola, que tem muitos investimentos no Brasil em projetos de desenvolvimento de tecnologia, começaram, né, a diminuir esses investimentos, certo? E aí, como consequência, né, as empresas que atuavam na área meio, ou seja, fornecendo tecnologia para as empresas de tecnologia, né, começaram a sentir a ressaca da pandemia, né, com um pouco de atraso. Então, por isso que hoje vocês veem que no Brasil estão acontecendo mais demissões do que aconteceram no ano passado. No ano passado o movimento foi mais lá fora, esse ano o movimento está mais aqui dentro. Aqui no César, por exemplo, a gente teve que desligar do começo do ano para cá em torno de 100 a 140, eu acho que 140 é o número mais atual, de profissionais que foram desligados aqui do César desde o início desse ano, por conta de projetos que a gente tinha com essas grandes empresas que não foram renovados. Né? E veja, a gente está falando de uma centena de pessoas que eram excelentes profissionais, tá? Que a gente recomendou, inclusive, para outras empresas. Afinal, a gente tinha 3.500 vagas abertas aqui no Porto Digital, e isso ajuda bastante na recolocação desses profissionais. Né? E a gente ajudou também nesse processo de recolocação. Alguma pergunta, Letícia? Não, a gente não. Só queria te passar aí o tempo também, não sei quanto tu tem ainda para trazer para a gente aqui. Tô já terminando. Certo? Tranquilo. Então. Terminando aqui, bacana. Beleza. Veja, tem um artigo da FGV que explica muito direitinho esses fenômenos todos, tá? O título dele é Layoffs, Causas, Consequências e Possíveis Caminhos. Tá? Mas a análise mais completinha que eu já li sobre esse fenômeno todo dos layoffs foi de uma empresa de análise de dados americana chamada 365 Data Science. Procurem aí no Google, vocês vão achar muita informação sobre isso. Tá? Com a chegada do ChatGPT no ano passado, foi até levantada uma especulação por aí, né, na imprensa, na mídia, em torno do fato das empresas já saberem que o ChatGPT podia substituir de alguma forma o trabalho mais simples ali, mais manual de muita gente. E aí é como se essas empresas já estivessem se adiantando para tentar aumentar a produtividade delas. Né? Mas a análise que eu falei dessa empresa, né, da 365 Data Science, mostra que o tempo médio de experiência desses profissionais que estão sendo demitidos gira em torno de 11 anos de experiência. Então, não eram pessoas que cuidavam de trabalhos tão automáticos assim. Eram pessoas um pouco mais experientes. Né? A hipótese que faz mais sentido é que esse pessoal realmente tinha conseguido inflar salários ali acima do razoável, né? E acabaram sendo demitidos para poder gerar essa correção de estratégia de remuneração aí das empresas. Né? Outro dado interessante é que algo próximo a 30% desses layoffs todos não são de profissionais de TI, são de profissionais de RH, certo? Ou seja, naquele momento ali da pandemia, quando a gente tinha uma grande concorrência para a contratação de mais gente, as empresas de TI contrataram pessoas de RH. Né? Depois que passou esse período, eles começaram a enxugar os seus RHs, né, porque já não tinha mais necessidade de contratar tanta gente. Então, dessas 300 mil demissões que eu falei para vocês que aconteceram no mundo inteiro, algo em torno de 200 mil só foram de profissionais de TI. Só. Isso é coisa que só apurra. Mas vamos novamente revisitar esses números, tá? Só para encerrar. No período de 20 anos, o setor de tecnologia da informação, só no Brasil, cresceu a uma taxa de 100 mil empregos por ano. E a gente alcançou a marca aí atual de 2 milhões de empregos. Nos últimos 2 anos, a gente teve demissões de 200 mil pessoas no setor. Se todas essas demissões tivessem sido feitas no Brasil, seria o equivalente a dizer que a gente recuou 2 anos no tempo.
né? Mas, graças a Deus, não foram 200 mil demissões no Brasil. No Brasil, a gente tem notícia de algo em torno de 50 mil demissões, somando 2022 e 2023, certo? Então, é como se a gente tivesse recuado, na prática, somente 6 meses no tempo. O que é uma correção considerada até natural, né, dada a velocidade com que o setor cresceu aí nesses últimos 3 anos. Ou seja, se a gente colocar na balança, é como se os efeitos econômicos da pandemia, né, para o setor da gente, tivesse deixado mais coisas positivas do que negativas, né? A mídia, é claro, né, gosta de explorar as notícias ruins, né, porque são as que vendem melhor, né? E obviamente, eu não quero diminuir de forma nenhuma a dor dessas milhares aí de pessoas que foram demitidas nesse período. Mas o nosso mercado ainda está em amplo estágio de crescimento, né? A boa notícia é que essa crise vai passar. Pode até demorar um pouquinho, mas vai passar, tá? Agora mesmo, o Banco do Brasil está com concurso aberto na área de tecnologia da informação, ou, se eu não me engano, acabou de fechar, né? E eles vão contratar umas 2.000 pessoas, tá? No médio prazo, eles querem empatar com o Itaú. O Itaú tem em torno de 17 mil profissionais de tecnologia. Isso quer dizer que o Banco do Brasil vai precisar pelo menos triplicar de tamanho nessa área, né? Essas 2.000 pessoas que eles estão contratando agora não é nada perto do que ainda vem de contratação aí pela frente, né? A demanda por profissionais de TI vai continuar crescendo. E aí, só para deixar uma mensagem final, para os professores é a seguinte: o nosso esforço para formar mais e melhores profissionais não pode esfriar. E para os estudantes, não se preocupem muito agora, certo? Estudem, se formem, e quando chegar a vez de vocês, eu estou certo de que vocês vão ter muito sucesso nessa área. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Tem perguntas, gerou perguntas. Tem? Opa, vamos embora. Estou aqui. Mas vamos passar para o próximo. Vamos dar não oportunidade. Monopoliza, ninguém pergunta. Dar oportunidade. Ele quer saber se, pela alta demanda de funcionários, de pessoas, as empresas estão a investir em inteligência artificial para, de repente, substituir um pouco essa mão de obra. Essa é a dúvida que eu acho que certo. Bacana. Veja, isso é um grande tema que está surgindo agora, certo? O que a gente está começando a observar é o seguinte: as empresas que não investirem em IA vão acabar ficando para trás, certo? A IA, de fato, tem sido vista como, principalmente o Copilot e ChatGPT, né, essas coisas assim, misturadas com a programação, exatamente. Tem sido vistas, na verdade, como algo revolucionário que vai ajudar as empresas de tecnologia a sair dessa crise que elas estão enfrentando agora, certo? Mas, ainda assim, se vocês forem no mercado perguntar quem é que sabe exatamente como operar essas ferramentas para melhorar o processo de produção de software, você vai ver pouquíssima gente dominando esse assunto, certo? Então, sim, por um lado, é uma tendência, todo mundo vai começar a fazer isso para aumentar a produtividade, tá? Não, por um outro lado, porque a gente vai continuar precisando encontrar os profissionais que entendam como é que esse negócio funciona, certo? E que saibam fazer as melhores perguntas lá nas plataformas de geração de código, né? Para que a gente consiga sustentar essa produtividade. Tá? Então, a demanda por capital humano vai continuar, certo? Até porque vai começar a entrar um bocado de empresa nova no mercado, certo? E fiquem tranquilos que a demanda por gente vai continuar. A gente, inclusive, está fazendo vários experimentos aqui no César com Copilot e com ChatGPT, né, com a API do ChatGPT para
acelerar o nosso processo de produção, né, o nosso processo de desenvolvimento, e a gente tem encontrado resultados muito interessantes aí, certo? Mas, ainda assim, a gente não acredita que a gente vai diminuir a quantidade de pessoas, certo? A esperança da gente é que a gente, na verdade, consiga vender mais projetos, né? Produzir muito mais com a quantidade de pessoas que a gente tenha e trazer mais pessoas para amplificar ainda mais os projetos que a gente tem. Tem mais uma pergunta? Pode perguntar. Pode? Pergunta se você pode fazer um breve comentário sobre a quebra do Silicon Valley Bank. Se você consegue fazer um comentário sobre a quebra do Silicon Valley Bank. Bem, pronto. Bacana, posso. A quebra do Silicon Valley Bank foi gerada basicamente por um problema de confiança, certo? O que é que isso significa? Significa que no momento em que os investidores acreditam que aquele banco não vai conseguir mais devolver o dinheiro deles em algum momento, né, todo mundo vai lá e saca o dinheiro ao mesmo tempo, e o banco simplesmente não tem condição de pagar todo mundo ao mesmo tempo de uma vez só, tá? E quebra, certo? E isso vem sendo resultado justamente desse problema que eu falei antes, tá? Da fuga do capital de risco que está indo para investimentos de mais baixo risco por conta da alta de juros do mercado americano, certo? Então, é o rendimento certo. Você bota R$100 no começo do ano, no final do ano você vai ter 105. Imagine isso com 100 milhões, né, de dólares, e no final do ano você ter 5 milhões de dólares pago por um tesouro que é o mais seguro do mundo, que é o americano, né? Ou talvez o segundo mais seguro do mundo, atrás da China. É uma decisão bem lógica assim, dos investidores, certo? Certo, obrigada, César. Não sei se mais alguém tem uma pergunta, professores. O pessoal está com fome. Não, tem uma. O lugar que ele trabalha é público, privado, é um mix dos dois? É a mesma pessoa que fez a pergunta sobre o que era o Porto Digital. Tá, bacana. Veja. Privado e o termo. Tá. Vejam, eu trabalho part-time na Universidade Federal Rural de Pernambuco. É Universidade Federal, é pública, certo? Federal. A outra parte do tempo, eu trabalho aqui no César, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, certo? É uma associação de professores que foi criada dentro da UFPE há 26 anos atrás, né? Mas começou a crescer de tamanho e aí saiu de dentro da UFPE, veio aqui para o Porto Digital. Na verdade, é uma das criadoras do Porto Digital, né? E hoje a gente tem em torno de 1.200, 1.300 pessoas trabalhando aqui com a gente. Certo? É o caminho que a gente tem buscado, principalmente nas áreas de tecnologia, né? É um meio termo. É privada, mas é sem fins lucrativos. A principal missão da gente aqui, a gente diz que é justamente fazer essa conexão entre mercado e academia. Né? Transferir conhecimento da academia, transformar em negócios para o mercado, ajudar o empreendedorismo, escalar negócios. A gente tem uma área aqui de desenvolvimento de projetos, a gente tem uma área de pesquisa, a gente tem uma área de educação, a gente tem uma área de empreendedorismo. Né? Então, se vocês entrarem aí no site cesar.org.br, vocês vão saber um pouco mais sobre a empresa. Certo? César, deixa eu fazer um comentário aqui, porque eles estão aqui desde a tarde, nessa sala, ouvindo um monte de informações. Eu mesmo disse assim que a quantidade de informações era enorme, a sua palestra foi muito densa, mas assim, eu não sei se todos conseguiram fazer a conexão. Eles receberam aqui, por exemplo, os meninos da empresa Júnior, que já é a terceira ou quarta geração que passa pela empresa Júnior. Então, assim, você está num lugar hoje que, no fundo, se for pensar linearmente, a gente sabe que linearmente, né? Essas coisas nascem onde esses meninos que hoje estavam aqui na empresa Júnior estão. Né? Então, se você está num lugar hoje que é professor de uma universidade, ao mesmo tempo trabalha em uma empresa privada sem fins lucrativos,
E existe uma conexão entre esse lugar de chegada e o que eles viram aqui hoje, que é um lugar de partida. Da empresa que estava aqui. Então, eu acho que é bacana, talvez, fazer essa conexão assim. Com certeza, com certeza. Vejam, há 20 anos atrás, como eu falei para vocês, quando eu estava aí dentro da universidade, eu não só participei de empresa júnior também, como eu participei da criação da Brasil Júnior, né, que na época a gente chamava de Rede Brasil Júnior, mas depois virou Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Eu fui um dos signatários lá do primeiro estatuto da Confederação, né? E fui por um tempo aqui da Federação Pernambucana de Empresas Juniores, e sempre falo para os meus alunos assim, que é impressionante a quantidade de oportunidades que vai passar na frente de vocês enquanto vocês estiverem na universidade, certo? Agora, se vocês ficarem sentados esperando as coisas acontecerem, nada vai acontecer. Né? Vocês têm que ir lá atrás e se envolver. É isso aí. Eu ia puxar essa tua fala aí só para também arrematar que os alunos têm que se expor a todas as atividades que a universidade oferece também, né? Exato, inclusive exatamente. propor ideias também, mas se expor a eventos que são gratuitos, ou eventos que ainda assim precisam ser pagos, mas a gente tem a SBDC também para auxiliar nesse sentido. Então, existe um mundo de possibilidades também que são apresentados, mas que também tem que ter essa curiosidade, né? Com certeza. Esse desejo de repetir, assim, de também ir buscar, de participar para entender. Eu gosto daquilo, não, eu não gosto. E aí essas coisas vão acontecendo também de maneira, né, mais orgânica também durante o curso. Exatamente. Só falar um breve comentário sobre isso, Letícia. No meu período de faculdade, como eu era muito envolvido com empresa júnior, eu tinha duas certezas. Eu tinha certeza de que eu não queria trabalhar no setor público, certo? E eu tinha certeza de que eu não queria seguir carreira acadêmica, né? Terminei meu curso, virei professor de universidade federal, né? Obviamente estudei muito para isso, né? Em algum momento eu entendi que era aquilo que me divertia, que me dava prazer, né? Entrei na Universidade Federal e hoje eu trabalho como chefe de conhecimento, né? Head de conhecimento de uma empresa privada, né? Que embora seja sem fins lucrativos, mas consegui juntar o mundo da pesquisa, né, com o mundo da indústria, né, do setor produtivo aí, e preciso compartilhar com vocês aí que eu sou muito feliz, sou muito grato por todas as experiências que me foram proporcionadas aí na época de estudante, sou muito feliz no lugar que eu estou, certo? Por isso que quando vocês me convidam para fazer falas como essa aqui, eu venho com o maior prazer, tá? Porque isso aqui, para mim, é o que me faz acordar todo dia e não ir para o trabalho, que hoje, efetivamente, eu só estou vindo para cá, para o César, uma vez na semana, e para a Universidade Rural eu vou 2 noites, né? Todo o resto eu trabalho da minha casa mesmo, mas é o que faz eu me acordar cedo, me levantar e ir para o meu escritóriozinho, trabalhar no computador, né? Que ótimo, que ótimo. A gente fica muito feliz que tu aceite aí o teu tempo também, com toda essa, né, essa exposição aí de ideias também e de reflexões que tu trouxe, né, nessa cronologia aí da nossa área. Muito bacana também. Bacana. Eu acho que a gente pode encerrar, né, André, e agradecer de novo em nome aqui da turma toda que entrou aqui no Sistema de Informação. Infelizmente, a gente, né, eu te mandei umas fotos aí, tu vai tá certo. Eu vou olhar daqui a pouco. Enquanto eles estavam aqui motivados, enfim, e atentos também, né, para te ouvir. E a gente agradece, deixa aí, a gente fica à disposição também, vamos guardar esse teu vídeo aí, se tu quiser também a gente pode te mandar, enfim. Mas a gente agradece e que bom que deu certo, né, esse convite se realizando aqui com a turma que entrou no curso agora em 2023. Aqui são 2 semestres ao mesmo tempo, 2022, 2, 2023, 1. Ótimo. A gente está aqui no César, a gente está no semestre normal, 23, 1, terminando, meados de 23, 1. Lá na Rural, a gente está prestes a terminar o 22, 1, para começar o 22, 2 ainda. A gente está um ano atrasado.
Acontece. César, eu vou encerrar o evento com você presente aqui e a gente já desliga, tá? Vou dar o último certo, tá certo. Liberá-los. Queria registrar aqui alguns agradecimentos. Queria agradecer a professora Letícia, que indicou o César e ajudou a gente a organizar esse evento. Agradecer aos professores presentes, né, e o pessoal do Departamento de Educação, que possibilitou que a gente estivesse aqui hoje. Queria agradecer a Empresa Júnior e a Atlética, que também ajudaram e montaram para vocês lá fora, com a ajuda de todos os professores, um evento para a gente comer, beber, vai ter um som, o pessoal vai tocar um violão. Então, assim, esse é o momento da gente se divertir um pouco, bater um papo, se alimentar, que eu sei que vocês estão morrendo de fome, né? E queria, assim, para finalizar, dar um último recado. Mais uma informação para vocês. Que agora é a minha posição, né? Eu vou falar em nome do professor André, que é também servidor público. Eu queria que vocês soubessem de uma coisa, assim, bastante importante. Eu acho que vai parecer esquisito, mas eu vou dizer assim mesmo. Eu acho que vocês são privilegiados 3 vezes. Vocês têm 3 privilégios. Né? O primeiro deles é porque vocês estão fazendo um curso gratuito em uma universidade pública, né? Esse curso gratuito, ele é um sobrevivente também dos últimos anos, né? As universidades foram duramente atacadas, sofreram vários riscos, e eu acho que você precisa entender isso de forma bastante clara. Fazer um curso na universidade pública hoje é um privilégio. Então, assim, sintam isso como algo bastante importante. Segundo, é que vocês vão ter a oportunidade de fazer um curso que provavelmente vai se renovar de forma muito efetiva e forte de agora para frente. A gente está passando por uma mudança muito grande na área de TI, né? O ChatGPT é um exemplo, né? Mas eu acho que ele ter chegado nesse momento traz uma oportunidade para vocês que estão começando o curso agora. Eu acho que vai ser um curso totalmente diferente que vocês vão fazer a partir de agora. Não tem saída, né? Eu dou leitura e produção de texto há 13 anos. Esse semestre eu não vou poder fazer mais a mesma coisa que eu fazia há 13 anos. Que bom. Que bom, porque não dá para repetir a mesma disciplina agora que existe o ChatGPT. E vocês vão ver isso na aula da segunda-feira que vem. Tá? E o terceiro privilégio, que vocês não devem se esquecer, é que vocês são sobreviventes de uma pandemia. Assim como nós. Assim, eu não canso de falar isso, eu vou falar isso pelos próximos 2 anos, pelo menos. Sabe? Nós sobrevivemos a uma pandemia. Vocês vão ter a oportunidade de fazer um curso presencial. Que muitos dos colegas que estão lá fora hoje tiveram que passar os 2 anos sem fazer presencial. Então, assim, era um recado assim, que eu queria passar para vocês, e que é o meu recado de boas-vindas para vocês. Então, vamos para lá, vamos se divertir, vamos curtir. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, Sérgio, obrigado. Tchau, gente. Obrigadão. Até logo.